Olá pessoal, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a ser com todos vós. Amém? Meus amados, eu venho neste momento aqui falar de um assunto delicado. Falar de um assunto pelo qual nós temos discutido nos últimos dias sobre questões espirituais. Nós temos discutido sobre assuntos que se enquadram, na verdade, dentro de parâmetros espirituais, ou melhor, dentro de parâmetros religiosos. E neste vídeo, com poucas palavras, eu venho aqui me posicionar com indignação e revolta. Com indignação e revolta. Por quê? Porque este vídeo aqui que eu venho me posicionar, eu não venho falar neste vídeo com relação ao irmão Francisco. Não. Dessa vez, este vídeo que eu estou gravando, este vídeo não fala a respeito da pessoa ou dos ensinamentos do irmão Francisco. Até porque ele não tem nada a ver com esse vídeo. Ele está aparecendo aqui porque essa pessoa, ela fez um triste e infeliz comentário que caracteriza, judicialmente falando, o crime de racismo. Meus irmãos, é isso mesmo que vocês estão me ouvindo. O crime de racismo. É isso mesmo. E eu venho, neste momento, nessa plataforma, deixar uma coisa bem clara para todos que me ouvem e que acompanham o meu canal, que expõe as suas críticas, as suas sugestões, os seus elogios. Pessoas que são de todos os tipos de personalidade e também de cores e de credos. Aqui na plataforma nós temos todo o direito de discordar um do outro, usar de palavras que possamos expressar a nossa indignação, o nosso inconformismo com o outro. Eu, meus irmãos, não me importo com que me chamem. Podem me chamar do que quiserem, biblicamente falando. Podem me chamar o que quiserem. Podem até falar algumas palavras chulas ao meu respeito. Eu não me importo. Se eu não gostar, simplesmente eu bloqueio o comentário e vida segue. Só que existem determinados tipos de comentário que eles são caracterizados como crimes. E um desses crimes que eu estou sofrendo é o crime de racismo. E eu vou ler para vocês aqui o crime que esse canal, que se chama Fala Pai, que eu já vi ele vir no meu canal e colocar as suas críticas em meu canal, mas nunca se colocou dessa forma.
Eu nunca vi ele se posicionar dessa maneira. Então, ele com essa atitude dele, eu procurei me informar antes de gravar esse vídeo para vocês, porque nós temos que também ter um limite. Nós temos que ter também um pouco de bom senso para a gente expressar a nossa indignação contra o outro. Ele diz aqui no seu comentário: observe que agora o combatir só usa a voz, porque eu comentei no canal dele que sabia quem ele, pois usei um aplicativo que revelou a cara preta dele. Veja que a cara não é branca. Pessoal, tá mais do que confirmado aqui um crime de racismo. Por quê? Por causa da maneira dele se posicionar. Se ele tivesse se posicionado e escrito que o meu rosto era negro, ele não estava cometendo o crime de racismo. Mas como ele usou essa palavra, que é uma palavra dentro dos parâmetros judiciais, é usada como uma palavra ofensiva aos negros, isso se caracteriza um crime. E eu venho deixar aqui um alerta e deixar aqui não somente para o Fala Pai, mas também para todos os outros inscritos. Cuidado com o palavreado que vocês estão usando. Fala Pai, eu vou pegar o teu URL do teu canal, vou passar para os meus advogados, eles vão puxar a sua localidade, só que antes eu irei na internet de crimes cibernéticos, tá ok? Para eles localizarem também o seu local. E se você não se retratar dessa colocação infeliz que você fez comigo, eu vou ser obrigado a levar esse seu relato racista aos tribunais da justiça. E o meu objetivo aqui, eu vou deixar bem claro a todos: eu não concordo com essa questão de crente querer resolver questões espirituais no âmbito da justiça. Se ele aqui tivesse até me chamado de falso, mentiroso, de endemoniado, que não tem Deus, e etc, 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 são todos os nossos linguajares que nós usamos dentro do meio cristão, eu não me importaria com isso. Mas a partir do momento que alguém se coloca usando de cunho racista, essa pessoa, ela tem duas escolhas a se fazer: ou retrata a infeliz palavra que disse, ou ela irá responder na justiça. Coisa que todos nós sabemos que racismo dá uma baita de uma dor de cabeça para quem vai responder esse tipo de crime. E quem tem pelo menos o conhecimento básico de direitos humanos sabe o que eu estou falando.
Então, meus irmãos amados, eu venho por meio desse comunicado dizer para vocês que vocês não aceitem nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de preconceito. Se for uma postura espiritual, nós iremos aceitar. Agora, essa situação passou para o âmbito judicial, então essa pessoa, ela está querendo responder o que ela falou ou o que ela fez no âmbito judicial. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para todos. Não é porque eu não apareço nos meus vídeos e nem tampouco a minha voz na real, na íntegra, a minha voz perfeita como ela não é dita, que eu sou um desinformado dos meus direitos, ok? E esse tipo de crime, ele tem que ser punido. Canal Fala Pai, isso é um recado que nós iremos deixar para você e para outras pessoas também que se acham no direito de agirem com preconceito com pessoas de cor, ok? Se eu sou negro, eu me orgulho muito por ser negro. Se eu sou negro, isso não é vergonha nenhuma, eu ser negro. Se eu sou negro, foi porque Deus me permitiu que eu fosse negro, ok? E isso não dá direito a nenhum outro ser humano vir me atacar, me discriminar por causa da minha cor. Se querem me atacar, ataquem o que eu falo, que é o mesmo objetivo que eu faço com outros canais que eu não concordo com ensinamentos bíblicos e que também eu não concordo com comportamentos que não estão confirmados pelas Sagradas Escrituras. Eu não tenho nada contra as pessoas. Eu não tenho um desejo dentro de mim de destruir ou de prejudicar a ninguém. Simplesmente colocamos aqui as nossas expressões de entendimento. Mas se existem pessoas aqui ainda no nosso meio que são imaturas ou que são pessoas que ainda não caíram a ficha que elas devem respeitar uma pessoa de cor, então a justiça irá fazer essa pessoa respeitar. Venho diante de todos, não com alegria, falar sobre esse assunto, porque acredito que todos os cristãos têm os seus defeitos, mas não acredito que esse canal Fala Pai é um canal de uma pessoa cristã. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é mais uma pessoa que se infiltrou no meio de polêmicas que acontecem no meio cristão, e essa pessoa se posicionou de forma infeliz. Neste momento, venho deixar bem claro e repetir: a nossa intenção aqui não é jogar ninguém no chão, não é prejudicar a ninguém. A nossa intenção aqui
é simplesmente combater heresias e combater o que não concordamos. Que todos fiquem em paz e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré venha a ser com todos. E que eu espere que nenhum inscrito de nenhum outro canal, não interessa o canal, venha se posicionar com tal preconceito, que isso é inaceitável. Que Deus abençoe a todos.